Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast do planeta. E eu tô aqui com um convidado hiper especial. Meu Deus, esse cara, eu conheci ele de uma forma assim. Acho que você já sabe como é que eu conheci ele, né? Eu conheci como você, ô Sobral? Vendendo trufa. A melhor trufa de chocolate do planeta. Eu experimentei a melhor trufa de chocolate do planeta. Eu comprei a melhor. Você comprou? Comprou. Não, gente, esse cara comprou e ainda me deu uma dica. Ele me deu dica de venda. Assim, eu peguei e falei assim, aumentou a minha venda assim, ó. Ele falou assim, Vamos ver se lembra. Eu lembrei. Ele falou assim, lembrei. Porque na verdade eu vendi, eu acho que uma a 4 e levando 4 daria 14, 3,50 cada uma, né? Aí ele falou assim, por que você não faz a oferta assim? Por que você não fala, você vende, por exemplo, você compra 4 a 5 reais cada uma, né? Mas se você levar as 4, eu te dou uma de presente. E você cobra 20 reais. E eu cobro 20 reais. Eu falei, é isso. Aí eu comecei a fazer a oferta. E ó, 20. Então, esse cara já... Me ajudei a aumentar seu ticket. Isso, aumentou meu ticket médio no primeiro dia que a gente se encontrou. E a gente teve uma conexão muito legal. Eu não sei se você sabe, mas esse aqui é o Marcelo Sobral. E esse cara, ele ganha... Assim, hoje, uma das formas que ele ganha vida é fazendo tricô. Crochê. É crochê. Como que um cara desse ganha vida fazendo crochê? Ele vai explicar como que esses olhinhos verdes... a namorada dele tá ali, a noiva, namorada? Namorada dele, já tô profetizando. Isso, profetizando, adiantando a relação. Né? Mas eu já vi ali a aliança de noivado. Né? Ah, é? Não é só... Lá com ela. Ela já tá comprometida. Viu? Ela tá falando com você, assim, no seu subconsciente, você não tá pegando. Isso não é só um rostinho bonito, gente. Esse cara é um cara, assim, que eu modelo você, acredita? Sério? Sério. Poxa, eu fico muito feliz com isso, porque eu também modelo muita gente, né? Modelo várias pessoas que são uma referência pra mim, e eu fico feliz de você falar isso comigo, eu não sabia, né? E pode contar comigo, cara, tô aí. Vambora. E a gente tá aqui também com o nosso japa mais índio, ou índio mais japa. Hã? Samuel Yuri. É o índio mais japa, na verdade. O índio mais japa. É o índio mais japa. Fala pra gente aí, dá um alô, bom dia, boa tarde, boa noite. É a Lu que gosta de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você tá vendo esse podcast. Isso aí, ó. Da hora que você tá vendo. Bem-vindo novamente ao podcast A Isca. Se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever. Nós precisamos você conosco em cada episódio para você ver coisas novas e espetaculares de nossos convidados. É engraçado porque, assim, eu sou o mais explosivo, né? Eu falo pra ele, gente... E aí daí ele é centrado, técnico, exato. Ele vai na razão. Isso. O cara vai clicar lá em se inscrever, o cara vai ativar o sininho pela razão. Isso. Com a gente, talvez vai ser um mix aí de uma emoção. Isso mesmo. Com a razão, entendeu? É igual aquele policial O bom e o brabo. Eu sou brabo. Vai ele, não. Porque... Ele assopra, ele assopra. É isso aí. Aqui tem um estilo, bate, ele assopra. Tem um estilo mais corporativo, assim, negócios. Legal. Não? Isso é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Esse aqui é o podcast mais... E ó, é a primeira vez na vida você vê alguém de marketing, assim, mais calmo e centrado, mas isso daqui é anos de experiência de biblioteca, tá, gente? Era bibliotecário. Não, bibliotecário não, eu era o supervisor de uma biblioteca. Desculpa aí, tá, gente? Pô, não. Ele era outro nível. Aqui, ó, isso. É igual não existe mais vendedor, né? Não. Esse é consultor de vendas, executivo de vendas. Ninguém quer ser o nome vendedor. Não, ninguém. Sabe o que eu coloco quando eu vou entrar, fazer o check-in num hotel? Não sei se a Dani já reparou isso. Eu sempre escrevo vendedor. Sério? Sério.
Mas Gente, isso esse me emociona. daí é um negócio bom. Tipo assim, nós colocávamos, assim, não tinha questão de titulação. Era biblioteca. Samuel Yuri, biblioteca. Aí tinha estagiário, fulano de tal, biblioteca. Outros setores, né? Financeiro. Não tinha gerente financeiro, entendeu? Mas, tipo, já comecei como estagiário, né? Numa instituição de ensino superior. Mas eu já geria todo o setor, né? E tinha outros estagiários, ó. Eu já tive uma fase de estagiário também. Estagiário sofre, né? Sobral, então conta pra gente quem é Marcelo Sobral. Essa é uma pergunta que já dá uma profundidade Nossa. danada, mas eu vou ficar bem raso nela. Vamos aprofundando, vamos assim, ó. Você joga a isca, Isso. né? Joga lá e vai afundando, Vai devagarzinho, né? até pegar o peixe lá no fundo. Vamos colocar a água lá no pé, né? Por enquanto, né? Então, olha, hoje... Você quer que eu fale o Marcelo hoje ou você quer que eu fale do Marcelo do passado? Eu vou falar o de hoje porque os resultados geralmente fazem as pessoas prestarem mais atenção na história da gente. Sim, bora. Então, hoje eu sou empresário, né? Hoje eu tenho 3 empresas, né? Hoje essas empresas, eu trabalho com marketing digital, né? Então, eu tenho uma agência, né, de marketing digital. Esse é o meu primeiro negócio. O segundo negócio, eu tenho um e-commerce, né, que nasceu a partir do meu trabalho do digital com uma crocheteira, né? Eu posso dizer que foi a minha sociedade encontrar uma crocheteira. O crochê mudou minha vida, né? Então, depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso. Então, dali a gente começou eu comecei um trabalho no digital. Do digital, hoje é um negócio que fatura aí 7 dígitos ano, né? Que é mais de 1 milhão ano. Depois disso, nasceu um e-commerce, né? Que é a VIP Acessórios. Onde a gente começou a vender os produtos que as pessoas precisavam para fazer as bolsas em crochê, né? E agora eu estou montando também uma agência voltada para artesãos, uma agência de marketing digital, onde a gente vai criar comunidade de artesanato. Olha o terceiro negócio, né? E acredito que vai ser o maior dos negócios até então, né? Porém, há 5 anos atrás, eu tinha acabado de mudar aqui para Vila Velha, né? Agora eu moro em Vitória, mas eu morava em Vila Velha. E eu estava na seguinte situação, de estar na Praça de Coqueiral de Taparica, na hora do almoço, com R$2 para almoçar. Olha só, gente. Há 5 anos atrás. Então, de 5 anos para cá, a minha vida deu uma guinada, deu uma transformada. Então, e eu já empreendia. Eu voltei a ser empregado. Eu falei, cara, eu vou dar um passo atrás. Então, eu tenho todas as histórias que você quiser contar, né? E, assim, tô falando isso porque no início, a minha história, ela começa... eu acho que é um pouco do que a gente talvez comente aqui, né? Mas eu tinha todos os motivos para ser uma vítima do mundo, né? Para botar a minha vestimentazinha de coitadinho, né? Porque antes de eu nascer, meu pai sumiu, né? Eu só fui conhecer meu pai depois com 17 anos, por acaso. Por acaso? Por acaso. O meu vizinho perguntou sobre se eu sabia quem era meu pai. Eu comentei com ele... Sério? Sério. Eu comentei com ele, eu sabia o nome do meu pai, sabia onde morava, mas eu não tinha interesse em conhecer meu pai. Entendi. Né? Não que ele tivesse totalmente assim, você não soubesse, você sabia. Minha avó, eu fui... Mas então, você já tinha visto ele? Nunca. Então, só pra resumir assim, antes de eu nascer, meu pai sumiu. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe faleceu. Então, perdi minha mãe, então virei órfão, né? Vamos colocar. Fui criado pela minha avó até os 8, né? Numa dificuldade financeira muito grande, morava na cidadezinha, sou de Atílio Vivaco, aqui no interior do estado, perto de Cachoeira de Itapemirim, né? Cidade de 12 mil habitantes. Né? Inclusive, um abraço aí pro pessoal rasgapão igual eu, lá de Atílio Vivaco, né? Rasgapão? Por quê? Porque há anos atrás não existia padaria em Atílio Vivaco, muitos anos atrás. Sim.
E o pessoal ia pra Cachoeiro pra estudar, pra fazer curso, pra tudo, pra fazer compras. Normalmente migra mesmo, assim. Exato. Quem é de interior, né? E as pessoas iam numa padaria, comprava 10, 20 pães, e como a volta no ônibus, ele era muito longo, porque era estrada de chão, as pessoas voltavam rasgando o pão e comendo o pão dentro do ônibus, a gente não rasga pão. Não, mas isso é algo assim, que todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Todo mundo que é de Atílio, assim como todo mundo que é de Vila Velha é Canela Verde, sim, lá é rasga-pão. Um abraço pros meus amigos rasga-pão. Muitas vezes. Então, toda vez que eu pego um pão na mão, eu tenho pão no DNA. Eu tô no churrasco, me dá mais vontade, às vezes, de comer o pão de alho do que a picanha. Então quer dizer que todo mundo, assim, aquele horário que todo mundo ia na padaria, voltava a sacolinha tudo lá. Por causa da volta, né? De Cachoeiro pra lá, hoje é 1 hora mais ou menos de viagem, mas na época era 2 horas. Sim. Então você imagina 2 horas, você ali... Não, mas não tinha padaria nenhuma. Não tinha padaria. Hoje a maioria das padarias, inclusive, é da minha família. Lá? Você vai andar lá, você vai ver muito Sobral. Você virou um rasga-pão. Na minha família, assim, o pai de padrasto, né? Quase todo mundo, assim, meu tio, meu padrasto, meus outros tios também. E meu tio, por parte de mãe, é tudo padeiro também. Hoje a padaria lá, Rigoni, é da minha família, de primos, né? Sim. Da família, assim. Então, aí eu morei dos 8 até os 13, a minha avó tava passando problema de saúde. Eu fui morar com os meus padrinhos em São Mateus. Né? Do sul pro norte, né, do estado. E... Então, ali 5 anos morando na casa dos outros, é complicado morar na casa dos outros. Ainda mais quando você tem outro meu primo, praticamente tem a mesma idade que eu. Então, eu senti uma diferença muito grande no tratamento dele pra mim, né? Voltei a morar com a minha avó, falei, vou voltar a morar com a minha avó, que pelo menos é obrigada a cuidar de mim, né? E aí, com 13 anos, até os 16, eu morei com a minha avó, né? Aí... já tava num empregozinho bom, estagiário. Comecei a trabalhar com 11 anos, né? Comecei a trabalhar com 11 anos, convidado por um menino de rua. Sério? Em São Mateus a gente tinha uma galera. Você me contou. Tem muita história, cara. Muita história. Eu sempre tava... uma das tarefas minhas todos os dias era varrer a calçada. Sim. De casa. E a nossa calçada era um L, porque era uma casa de esquina e tinha um calçadão. E aí chegou pra mim o Charles, né? O Charles chegou pra mim e falou assim, Marcelo, você não quer trabalhar, não? Eu falei... Ele era um menino de rua, vamos botar assim, passava nas casas da gente, pedindo comida e tal, mas brincava com a gente, ele morava do outro lado do asfalto, né, lá em São Mateus. E aí ele chegou e falou isso comigo. Né? Eu falei, cara, eu quero. Ele falou, pois é, Neymar Móveis está pagando R$2,50 por dia para entregar panfleto. R$2,50. Naquela época... R$2,50. Isso foi quando? Assim? Isso foi... 94. Eu sou de 83, eu tinha 11 anos. 94. E ali eu comecei a ganhar... 94, porque você falou real? Aí eu falei, já era real. Era real. Era plano real. Aí eu ganhava ali, trabalhava uns 14, 12 dias no mês, que aí acabava o panfleto, e aí eles me pagavam, aí era assim, eles me pagavam um cheque, o gerente me dava o dinheiro pra ele descontar o cheque, porque eu não tinha conta, não tinha nada. Ele te pagava Ele me dava um chequezinho de 30 e poucos, R$40 da loja. Sim. Aí descontava. E aí ele mesmo trocava pra mim, porque eu não tinha como ter conta, né? Sim. E tal. Então ali com 11 anos eu comecei a trabalhar, né? E assim foi. 11, aí... E aí vai, muita história no meio disso, né? Com 12 anos eu entregava leite, tomava conta de videogame. Viu aí, ó, só por você brincar com o menino aí, ele já te direcionou ao emprego já, ó. Tá vendo? Né? Eu assim, o que fez eu começar a trabalhar muito cedo, as pessoas às vezes perguntam, né? Porque o que acontece? Eu morava numa casa de classe média. A minha madrinha, os meus padrinhos, eram pessoas que tinham uma condição boa, né? Minha madrinha professora, P4, P5, sei lá, ganhava um bom dinheiro, meu padrinho trabalhava na Dadalto e tal. Mas um dia eu ouvi uma conversa deles, que foi, acho que ali começou, assim, eu tava ouvindo você
no podcast anterior, ele contando as histórias e tal, onde foi as viradas de chave. Eu acho que essa foi uma. Eu tinha 11 anos, eu tava ali sentado... tava sentado tinha um corredor na casa, né? Sim. E tinha uma... Pra cozinha, a cozinha era mais baixa um pouco, então tinha um degrauzinho. E eu sentava ali no degrau ouvindo as conversas deles, né? E aí meu padrinho virou pra minha madrinha e falou assim, Hilda, se por acaso a gente hoje falecer, o Vitor vai ficar bem. Porque a gente tem carros, a gente tem uma plantação de café, a gente tem imóveis, nós temos dinheiro no banco. E eu falei assim, eu não tenho nada. Eu nem tenho pai, eu nem tenho mãe. Entendeu? Então, assim, a minha madrinha não era uma pessoa que liberava dinheiro pra mim e tal. Então, assim, e você fala, Marcelo, você é triste com isso? Cara, isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Porque talvez se eu tivesse tido tudo, eu queria no começo dinheiro pra poder eu comprar house, pra eu comprar Trident, pra eu jogar videogame que não me dava. Sim. Então ali começou, eu falei, cara, se eu não fizer nada por mim, ninguém vai fazer, não. Então, seria algo de... Ali começou a autorresponsabilidade? Que eu não sabia que... Não começou. Porque muitas pessoas começam a trabalhar cedo também. O que eu fiz, né? Eu comecei a trabalhar, aquilo não era nada... Eu não era obrigado a trabalhar, eu não tinha que ajudar em casa... Praticamente o que eu fiz com o meu primeiro dinheiro foi, eu comprei um cadeado, comprei um monte de bala, botei dentro da minha bolsa e tranquei com um cadeado, que eu falei, isso aqui é meu. Olha. Certo? Mas era o desejo de ter as coisas de ter as coisas, né? Quando eu tinha ali 12 anos, eu fui trabalhar entregando leite e tal. Aí eu passei a ganhar R$1 por dia, porque no outro eu ficava alguns dias parado. Sim. Eu fui ganhar menos pra trabalhar todo dia. Né? Fez a conta, né? Mas aquela coisa que a gente ouve, tem que trabalhar, sim. O negócio é trabalhar, né? Trabalha que você vai conquistar. Não necessariamente é isso, né? Hoje eu entendo que não é. Então, assim, só pra dar uma ida na minha história, eu, por exemplo, com 14 anos para 15, eu tava fazendo concurso pra Marinha, acho que é a Escola Naval, o Colégio Naval na época... Né? Então eu sempre estava buscando, sabe? Eu fui fazer curso de informática, eu fui professor de datilografia lá da minha cidade, com 13 anos. Com 13? 13. Eu fui professor substituto do professor do Wilton, né? O Wilton, ele dava aula pra gente de datilografia, e ele foi pai, aí teve uma licença paternidade, ele tirou acho que um mês ou 2, eu fui professor substituto com 13 anos. E aí pegou o aluno que tava mais... Você era aluno dele ou não? Não, eu era aluno, mas eu já tinha formado. E aí eu virei, sim, né? Então, fiz concurso. Então, eu comecei, assim, a olhar, cara, o que pode... Eu tinha como referência uma pessoa da cidade que ele tinha 30 e poucos, 40 anos, era aposentado da Marinha. E sabia que ele ganhava bem. Sim. Então, eu fui pescando, assim, sabe? Tem muito perceber, né? Mas eu, assim como você falou sobre modelagem, eu comecei... O que tá me dando, assim... Quais são... O que eu posso ser? Porque o que acontece? Os meninos novos lá na minha cidade, eles se tornavam... E várias vezes eu refleti sobre isso. Você pergunta assim, Marcelo, você achou que você ia chegar aonde? Quando eu tinha 15 anos, 14 anos, eu achei que eu ia ser cobrador de ônibus e depois eu ia terminar a vida como motorista de ônibus, que era o que eu via na cidade lá em Atílio Viváqua. Ou você trabalha no mármore e granito, ou você trabalha na prefeitura, ou você trabalha na Costa Sul. Que era a antiga Marapé, né? Era o nome Marapé e tal. Então, assim... mas é engraçado, né? Que eu ficava... Na minha reflexão lá, eu ficava olhando os meninos eles tinham que ficar... já viu ônibus de linha de uma cidade pra outra? Não tem roleta. Não é igual aqui, né? Sim. Aí ele pega... Hoje em dia é diferente, mas na época ele pegava, encostava a bunda, o bumbum, na cadeira, sim, e tinha que ficar em pé escrevendo.
Na entrada. pra poder tirar a sua passagem. Ele, você vai pra onde? Eu vou de Marapé pra Cachoeiro. Aí é tanto, isso. Aí ele destaca e te dá uma. O bilhetinho. O bilhetinho, te destaca e dá uma, né? E aí eu ficava olhando aquilo e falei, cara, eu acho que eu não vou poder ser cobrador, porque eu não vou conseguir ficar, ter equilíbrio pra ficar no meio da cadeira encostado ainda escrever. Olha, né? Como são as coisas. E aí, cara, assim, a primeira oportunidade na minha vida, até então, eu não tinha esse pensamento de onde eu vou chegar. As coisas aconteceram muito. Eu acho que muita coisa aconteceu na minha vida. Foi Deus mesmo que estava comigo, assim, me dando. Fazendo eu enxergar as coisas. É como se fosse assim. Porque assim, uma oportunidade, ela só aparece como sendo uma oportunidade se você consegue enxergar ela dessa forma. Hoje eu tenho uma outra frase, até que eu não acho que você... eu tenho uma turma de mentoria, esses dias eu estava falando sobre isso com eles. Uma pessoa não precisa de uma oportunidade. Porque se você achar que você precisa de uma oportunidade, é como se um grupo de pessoas tivesse como se fosse um pé de maçã, que são as oportunidades, e alguém fala assim, deixa eu dar uma maçã aqui pro Johnson. Tá entendendo? É como se tivesse um grupo de pessoas, ou as oportunidades estão aí, e alguém viesse falar assim, acho que ele merece, toma uma oportunidade. Não é isso. Você cria as oportunidades. Entendeu? O que aconteceu? Eu ali com 16 anos, por causa dessa história de me envolver ali na prefeitura, de dar aula, e sempre eu me mostrar prestativo, eu comecei a fazer curso de informática, comecei a vender os cursos de informática na escola, eu morria de vergonha, eu entrava junto com um cara e eu era o cara que distribuía os panfletos nas classes, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 13, aqui, 14 anos. Eu lembro que aqui também em Vila Velha tem um ali em Santa Inês que fazia muito isso, muito. Acho que todo mês estava lá dentro da sala entregando negócio de informática. Eu era o cara que entregava, tinha o cara que, assim, pra mim era uma referência, que ele falava muito bem e tal, o Wellington, né, Rodi, lá de Cachoeiro. E aí eu via assim, e eu me sentia muito envergonhado, né? Porque era perto da minha casa, a escola. Então aquilo era uma coisa que me deixava desconfortável, sabe? De entrar, de servir, né? De entregar, de classe, mas do que as pessoas iam pensar? Era isso ou não? Cara, a maioria das vezes, hoje eu sei disso, né? A maioria das vezes, as pessoas nem pensam. Mas a gente já cria todo um monstro do que elas estão achando, do que elas estão pensando, e às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? Às vezes a gente... Com medo de ser zoado pelo amigo também. Exato. Mas sempre o amigo que vai te zoar é alguém que tá pior que você. Isso. Isso é até hoje. Isso né? É uma coisa assim, da juventude, acho que todo mundo já passou por um negócio. Mas por incrível que pareça, tem gente de 60 anos que tá com esse problema ainda. A pessoa ainda tem uma necessidade de aceitação. Ela tem uma... Porque assim, aquilo que você não consegue resolver... na verdade, os problemas que travam as pessoas, né? É justamente problemas que elas não resolveram na infância. Na verdade, eu acho que não é que ela não resolve na infância. Eles foram gerados lá, né? Não, a gente fala a forma... A gente fala isso daí, eu até li já sobre o behaviorismo, né? Que era o John Watson, né? Que fala sobre estímulos e reações. Aí ele faz até um teste com a criança, né? Para descobrir as coisas. É igual quando você vai no psicólogo, o psicólogo avalia desde quando você era pequeno, para identificar, né, os problemas que você passou. E aí o John Watson faz o experimento, né, do ratinho com a criança, né? A criança tá bem ali brincando com o ratinho, tá de boa ali, brincando, sorrindo. Aí ele, do nada, toca um sino do lado do ouvido da criança. Aí ela começa a chorar. Aí quando ele tira o rato dela, né? E torna dela de novo, ela não quer mais o ratinho, porque ela associa o barulho com o ratinho e cria aquele medo. Isso se chama estímulo e reação. Então, quando a gente é pequeno, passa por certos tipos de coisas, vai criando essa mentalidade até na fase adulta. Quando eu acho assim, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu
que eu descobri na minha vida é você ir em busca do autoconhecimento, tentar entender quem é você, né? Porque o que acontece? A mesma pessoa que, por exemplo, o ser humano, a raiz geralmente é a mesma. Mas só que a reação dele perante aquilo pode ser completamente diferente. Isso aí, é verdade. Sim. Sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que foi muito deixada sozinha quando era criança. Essa pessoa, ela pode desenvolver solidão. A outra pessoa, ela desenvolve... Então, a mente nossa, né? Ela tem muita estratégia para nos manter vivo, né? Aí vem as personalidades, Sim. né? Então, é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa que eu gosto porque na hora que você começa a conversar com as pessoas, você começa a identificar isso também, né? Mas tudo começou comigo mesmo, onde que veio? Você perguntou sobre autorresponsabilidade. Aonde que começou isso? Eu com 16 anos... um dia eu trabalhava no boteco do meu tio, e então eu estudava de manhã e eu ia pra lá depois, e era a troco da comida, né? Meu tio tinha uma condição financeira boa. Naquela época, meu tio, pra mim, ele era rico porque ele tinha 3, 4 carnes diferentes no almoço, sabe assim? Sim. Né? Ele vendia também no boteco comércio dele, no comércio dele. Era uma lojinha até, tinha ração, tinha outras coisas também. E aí, o que aconteceu? Um dia eu indo, a gente tinha se desentendido. Você e seu tio? Eu e meu tio. Mas eu tava indo lá pra casa dele, não sei qual foi a questão. Não tava mais trabalhando com ele. Todo domingo eu prestava um serviço numa padaria, tava começando a botar sistemas nas padarias. E eu tava cadastrando os produtos, tava virando uma mercearia essa padaria, perto da minha casa. Então domingo fechava a porta, eu ficava domingo inteiro pra ganhar R$30 ali. Sim. E tava ótimo, eu pegava de tudo pra comer, sabe assim? Sim. Então essa era a minha situação. Igual né? quem trabalha em padaria. Igual tem que trabalhar. Eu já fui ajudante de padeiro. Chegar às 5 horas da engordou manhã. quantos quilos? Nenhum, cara. Eu comia 5. As pessoas não sabem o que é. Você sabia? Já trabalhou com padaria? Já, oxe. As pessoas não sabem o que é uma caçarola quente e o que um Pão sai na hora, pão doce quente, aqui, cara. ó. O pão de doce sal. quente, você come 5. Aqui, ó. O pão de sal. O pão de sal sai na hora, quentinho. Você coloca Aí a o manteiga que assim, ele. ó. O que faz? Aqui, olha só. Pão de sal que sai quentinho. Aí vai lá no balde de margarina gigante. Lá já vai no balde mesmo e passa no pão na hora. No balde. Chega até derreter. Na minha assim, época era na lata. É. Era na lata, né? Acho que todo mundo faz isso. Que Aí já trabalha. um dia para o cara e... era assim, lá na minha cidade, o meu primo, ele era o prefeito, ou era ele ou era um outro. Até que começou a poder ter reeleição. Então meio que virou uma rixa. Enquanto não tinha reeleição, era ou um, era o outro. Era um, era o outro. Né? Hélio Lima. E ele era casado com uma prima minha. E aí um dia, cara, era o outro, não era o Hélio Lima, era o outro... Só tinha sua família... Cara, minha família lá é muito grande. Se você chegar assim na cidade, você já chega Centro Loja Sobral. Material de construção era Sobral. Mas a parte da família minha é rica. Porque a minha avó era a pobre, a pobrinha. Vivia com 2 salários mínimos de pensão. Não, mas a parte do... Essa era a parte do seu pai? Não. Avó por parte de mãe. Né? Minha avó tinha... no total são 13 irmãos. Ela tinha 12 irmãos. Né? Ela foi aquela pessoa que... Minha avó não deu certo em nada na vida, assim. Foi uma pessoa que sofreu muito. Então, depois, o entendimento da vida da minha avó me fez entender... Porque a minha avó, eu brinco que eu fui criado no sistema CISI. Já ouviu falar? Não. Sistema Iselina Sobral de Ensino. Tá? É um sistema em que você manda o seu neto, dá uma faca na mão dele e fala, vai lá e corta 3 varinhas de goiaba pra poder te dar uma coça. Né? E aí eu ia lá, eu já ia chorando, subia no cafezal, cortava, voltava, ficava pelado pra levar uma coça. Ou uma vara de pinão logo. Não, era sempre as varinhas de goiaba, né? E apanhava por... Assim, mas é o quê? Isso, lógico que durante muito tempo,
De pinão? Minha avó. Já? Já. Eu não sei o que é, não. Não, você não É sabe o aquela. que É igual não. ortiga, já ouviu falar de ortiga Aham. também? É Pô, igual. aí é pior, hein? Só- Só jogar vinagre. Volta, porque eu fiquei pensando. Sim, hoje eu fui meio que moldado, né? Assim, trabalhando numa biblioteca, né? Uhum. Eu sempre fui agitado mesmo. Hoje eu sou mais calmo e tal. Bem calmo, né? Tanto que quando eu era pequeno, eu jogava bola, né? Lá no bairro da minha mãe, né? Tem uma quadra lá embaixo, assim. Uhum. E eu sempre me impondo pra jogar com os caras grandes, do seu tamanho, assim, né? E eu pequenininho, e eles não deixavam. Aí o que eu fazia? Ia lá em cima, pegava, tacava um monte de pedra até eles deixavam. Olha. Aí eles deixavam, e pra eu não jogar, o que eles faziam? Me regaçava na Regaçava quadra. você. E eu É. caía de cabeça, caía de costas, mas tava lá jogando bola lá. Tá nem aí. Desculpa, Não, que isso. E Muito você vê, né? importante entender É, porque eu fiquei É. pinão? Pinão? Pinão. É pinão, É pinão. tem o pinão e tem a ortiga, mas é parecido. Sem Tem encostar Aquela coça. varinha cheia Nossa, de mãe. Ixi, Tipo uns espinhozinhos. É que coça. já. É. Porque, tipo assim, não Brabo, tem quando a avó tá Então, brava. te fez uma coroa também, não? E botou na Aqui. cabeça? Tem Não, quando a avó tá brava, a primeira coisa que vê na frente pega. Ixi. É uma outra geração, né? Mas ser era criado bom demais. ser criado por vó, eu acho assim, hoje eu olhando pro passado, a minha avó foi uma pessoa, eu sou muito, cara, a pessoa que ela ainda ela ainda é brigado com o pai, com a mãe, que fez o pior com ela, a avó, o avô. Ela vai entender um dia, na hora que ela olhar pra vida dela pra trás, que tudo fez sentido. Sabe? Porque, por exemplo, quando a minha mãe morreu, eu era uma criança bonitinha, tinha várias pessoas na minha família que não tinham filhos e quiseram me adotar. Eu cheguei a morar com uma tia minha 15 dias, sabe? E a minha avó foi lá e me pegou de volta. Então, e essa tia era uma tia que tinha uma condição financeira muito boa. Era um classe média alta. Então, quando eu vi a minha prima passou a ter essa vida, quando eu vi a minha prima tendo essa vida, eu julguei muito a minha avó. Por que você não me deu, sabe? Por que você não deixou eu ser o filho da minha tia? Olha a vida que eu ia estar tendo e tal. E hoje eu vejo que eu fui treinado exatamente pra estar aqui. Eu tinha que ter passado tudo isso, sabe? Cara, faz muito sentido. É. Faz muito sentido porque quando eu olho pra minha história também, eu acho que cada um que tá aí, dá uma olhada, uma focada na sua história, né? Lógico, nem todas as pessoas elas conseguem fazer essa virada de autorresponsabilidade, de você falar assim, você não culpar o seu passado, porque eu passei parte da minha vida fazendo isso também. Mas a virada de chave ela acontece justamente quando a gente entende de que o problema não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. É igual, pega o caso da economia, né? É porque assim, o que acontece? A vítima, né? Vamos colocar assim, imagina que eu chego pra qualquer pessoa e eu falo, vamos supor, eu tinha 20 anos de idade, aí eu comento, poxa, meu pai sumiu, minha mãe com 2 anos morreu, eu vivi na casa de vários parentes, porque assim, quando eu tinha 16, me chamaram pra uma seleção pra entrar pra EDP, pra Excelsa, Sim. e aí eu virei estagiário na Excelsa. Eu ganhava o equivalente, na época, eu ganhava quase o que minha avó ganhava. Minha avó chegou pra mim e falou assim, meu filho, você agora tá ganhando dinheiro, né? Eu falei, todo bobo, né? Eu falei, tô, vó. Agora Ela tá falou, em casa. pois é, a partir de hoje eu não cozinho mais pra você e não lavo mais suas roupas. Se vira. Então, assim, quando você pega isso, quando eu pego a minha história, e muita gente que tá aí assistindo, quando você pega a sua história e conta pra alguém, talvez é pior que a minha, talvez é melhor que a minha. Quando alguém ouve uma história em que ela julga que aquela pessoa teve uma vida pior, isso é inspirador, né? Ela fala, nossa, a vida dele é pior, né? Só que assim, é difícil isso, mas essa virada de chave, ela acontece, pra mim aconteceu,
foi quando eu tinha 22 anos, eu tava na faculdade, eu tava já no... Eu fui fazer... como que eu fui fazer faculdade? Né? Eu ganhava menos do que o valor da faculdade. E eu não tinha ninguém para pagar a faculdade para mim. Você fez qual curso? Eu fiz ciência da computação. Aham. Só que o que aconteceu? Um dia eu morava nessa época com essa minha tia que quis me adotar, porque eu trabalhava nos escritórios da Excelsa, eu trabalhava em 3 cidades. Eu trabalhava em Atílio Vivaco, na minha cidade. No primeiro ano foi só lá. No segundo ano, eles passaram a mandar... Foi a época do apagão. 2001. Então, eu trabalhava 2 dias na semana lá. 2 dias eu ia para Cachoeiro. E um dia eu trabalhava em outros escritórios. Às vezes eu estava em Mimoso, às vezes em Muqui, às vezes Vargem Alta. Eu era tipo um... Coringa. Coringa, exato. Então, isso me ajudou muito a conhecer pessoas, a network também, né? Eu não tinha essa noção, né? Não tinha essa maldade, né, disso, como isso é importante hoje, né? Como sempre foi, né? Mas eu fiquei 2 anos ali, quando eu peguei... Quando eu tava no final dos 2 anos, aí eu tava fazendo 18, não podia mais continuar. Por mim, eu continuaria naquele estágio ganhando bem a vida toda, né? Mas só que nessa época, olha que loucura. Eu tive eu tomei trauma de gente. Eram 600 pessoas por dia no nosso escritório em Cachoeiro. E eu atendia ali 80, 100. Era uma doideira. Era uma loucura. E gente reclamando porque tava com a conta em dia e foi cortada a energia porque não bateu a meta. Você tinha uma meta. Na época do apagão. Na época do apagão, né? Então, assim... Podia estar com a conta em dia. E aí todo mundo tinha alguém passando mal em casa, todo mundo tinha alguém com respirador. Era um negócio. Vão morrer lá em casa e não sei o quê. Então, e eu tinha 17 anos, né? Então foi uma barra muito grande pra mim. Por isso, esse foi um dos motivos que eu achei que eu não era um cara bom pra lidar com pessoas. Eu falei, eu acho que eu quero mexer com informática. Porque eu quero mexer com computador, não quero mexer com o ser humano. Olha só. Olha só. O quanto que a gente ia perder? O quanto os traumas, né? As coisas que a gente passa, o quanto vai deixando marca na gente e a gente às vezes não percebe. Às vezes hoje a pessoa tá aí com 30 anos, 40 anos, ela tá em busca e tá empreendendo, ela tá em busca, eu acho que quem assiste esse podcast é muito esse público, né? A pessoa tá empreendendo, mas ela não consegue dar o melhor, ela tem um monte de bloqueio, ela tem um monte de trava, ela não sabe nem onde às vezes surgiu. Entendeu? Eu lembro que eu saía do atendimento, eu entrava numa sala, tinha uma sala de servidor, né? Sim. De 15 graus, CPD, ficava lá. CPD. Era o servidor, na época tinha a Excelsa.net, né? Tava começando a era de internet, a Excelsa tinha esse serviço. Sim. Então tinha os servidores dela lá, ficava no centro de Cachoeiro. Hoje é todo estruturado. Hoje nem existe a Excelsa.net, e nem a Excelsa, que agora é EDP. E aí eu entrava lá, cara, eu dava uns gritos e voltava para atender. E tal. E normalmente é um lugar bem fechado mesmo. Fechado, com o ar-condicionado torando. Porque senão superaquece. Superaquece, Ninguém entrava assim. Aí, às vezes, o outro pegava a chave lá, escondido e entrava, né? E aí, o que aconteceu? Eu saí de lá, aí eu ouvi minha tia falando, olha, sabe quem vai vir morar com a gente? Falei, quem? O Vitor, meu primo, de São Mateus. Falei, passou aqui na faculdade de Direito, vai vir fazer Direito aqui. Eu falei, cara, se o Vitor vai fazer faculdade, eu vou fazer também. Porque pra mim, eu não acreditava que daria pra eu passar. Por exemplo, eu passei na primeira fase da UFES. Não vim nem fazer a segunda fase, porque eu falei, se eu tiver que estudar em Vitória, quem que vai me bancar? Eu não tenho quem me banque. Sim. Eu tinha o lugar de dormir na casa da minha tia e eu tinha comida. Mas eu me virava com os meus custos do dia a dia. Sim. Né? Eu falei, se o Vitor vai fazer faculdade, eu vou fazer também. E aí eu comecei a pensar, como que uma pessoa faz faculdade sem dinheiro? Sem que alguém banque. Eu ganho menos do que... porque eu saí da Excelsa ganhando, sei lá, não lembro o valor de dinheiro, vamos supor que fosse assim, uns R$800, eu passei a ganhar 260. A faculdade era 340. É muita coisa pra 800. Entendeu? Sim. Muita coisa. Né? Então, assim, uma coisa que aconteceu comigo, e hoje... Tem pessoas que para cada solução ela arruma um problema. Sim.
eu virei expert em arrumar solução para os problemas. Sabe uma frase que eu costumo dizer sempre, que é uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Porque quando eu entendi, eu ressignifiquei, eu entendi que o problema, muitas vezes, ele tá na minha cabeça e a mesma cabeça que arruma o problema, né? Se ela tem um direcionamento certo, ela consegue achar a solução, né? Eu fui construindo esse mindset, né? De olhar e falar assim, tá, o problema vai bater, no primeiro momento eu vou sentir, mas tá bom. Eu acho que já começa as coisas assim. O que é o problema? Certo? Então, qual é o maior problema das pessoas? Sim. Elas fogem do problema. Elas querem vir... O que uma pessoa quer? Você vira pra uma pessoa e ela fala, eu só não quero ter problema. Só que é nos problemas exatamente que estão as oportunidades. É verdade. Lá você Entende? consegue identificar Então, a como oportunidade é que ninguém vê, né? Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Quantas pessoas estão vendo... imagina uma sala com 100 pessoas. E aí, de repente, tem um intervalo, todo mundo sai com sede. E acabou a água no bebedouro. No garrafão do bebedouro. Sim. Quantas vão ver esse problema? Todas. A enxergar o problema, qualquer um enxerga. 95 vão ficar assim, você viu que acabou? Que desorganização, que bagunça. Sim. Nossa, que lugar desorganizado, a gente paga caro, não sei o quê. Pode não ter pago nada. Num hotel desse, num lugar desse, vem aqui, coloca a gente Podia e tá não, mais e não tem organizado. nem água. Imagina se vai ter comida. E não sei o quê, não sei das quantas, não sei do quê. Porque é um absurdo, não sei o quê. 95 vai ser isso. 5 vão falar assim, quem que é o... 4 vão falar assim, quem é o responsável por botar de volta a água? Elas vão procurar lá a coordenação do Sim. local do evento, quem que é o zelador ali, a pessoa vai falar, olha, a água acabou. Uma vai pegar o telefone, vai ligar para um disque água e vai falar, aqui acabou a água, você pode trazer uma água aqui no hotel? Depois ele vai se preocupar quem é que vai pagar isso. Tá entendendo? Sim. Quando você vê um empreendedor de sucesso, é essa pessoa. Enxergar o problema todo mundo enxerga, conseguir enxergar ali uma possível solução, algumas poucas, 5%, quem resolve mesmo é 1%. Entendeu? Entendi. Então, eu sempre fui esse cara, eu nunca fui um cara de medo, sempre fui corajoso, até porque eu não tinha nada a perder. Se a gente for parar pra olhar. Sim. Porque a maioria das pessoas que tem medo de perder, elas não têm nada a perder. Elas mal têm um nome limpo. Isso é engraçado. Sabe? Eu chamo isso de botar o medo no chão na minha mentoria. Você tá com medo de quê? Não, eu tô com medo. Medo de quê? O que é o seu medo? Vamos botar aqui é R$500 que você tem que investir numa coisa, em material, R$1.000, que você vai parcelar em 3, 4 vezes no cartão. Esse é o seu medo? Né? Cara, e é engraçado porque, assim, existem vários tipos de pessoas, né? E aí não tem problema ter medo, porque você vai sentir, ele vai estar ali, você vai sentir, toda pessoa vai sentir medo. O tempo, sempre. Principalmente se você estiver em crescimento. O que é o medo? Ok? É igual eu falo de botar o medo no chão. Sim. O medo sempre ele tá ligado a você tomar decisões que você até então não tá acostumado com elas. Sim. Ok? Então, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro investimento em tráfego, em anúncios no Facebook, eu investi 3.500, morrendo de medo. Depois, o meu segundo investimento foi 8.000, morrendo de medo. Meu terceiro foi 12.000, morrendo de medo. O meu quarto foi 22.000, morrendo de medo. Mas fez, né? Não tem como. Toda vez que você vai andar por lugares que você nunca andou, por decisões que você nunca tomou,
E quem está em crescimento está sempre tomando uma decisão além do momento que ele está. Isso mesmo. Entende? Sim. Por exemplo, eu acabei de falar isso. Tem gente que tá pensando lá agora assim, meu Deus, se eu tivesse 22 mil, eu já estava satisfeito. Você provavelmente não tem 22 mil porque você não tem coragem de colocar. Eu conheci, só para exemplificar, e aí só para poder matar, eu já cheguei a investir 52 mil em anúncio. Então, se hoje você chega, inclusive foi esse ano, inclusive, se você chegar para mim e falar assim, Marcelo, o que você acha de investir 10 mil? Virou uma coisa normal. A minha zona de conforto... que aumentou. Exato. Então, o que vai acontecendo com a gente? Eu gosto muito daquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Sim. Mas quem é o escolhido? Se todo mundo é filho de Deus? É quem se coloca à prova, sabe? Uhum. É quem... a gente tá conversando aqui, daqui um pouco... Por exemplo, um dia eu tava almoçando, um carinha lá de Cariacica até, ouviu a minha conversa no celular, sentou na minha... Olha só como o cara teve atitude. Sentou na minha mesa, no restaurante, foi ano passado, e falou assim, você trabalha com marketing digital, com anúncio e tal? Eu falei, cara, eu tenho 2 anos que eu tô estudando anúncio. E 2 anos? 2 anos que eu tô estudando anúncio, eu preciso de uma oportunidade. Eu falei, 2 anos você estuda anúncio e você precisa de uma oportunidade. Sim, eu preciso de uma oportunidade. Eu falei, cara, parabéns pela atitude, levantar, vir aqui. Então eu vou te dar uma oportunidade. Anota aí. Eu tenho esse Instagram, esse Instagram, esse Instagram. O site é esse. Isso era uma quinta-feira. Agora é meio-dia. Acho que era 2 da tarde, tipo assim, meio-dia. Você tem de agora até amanhã, 18 horas, pra me ligar e me falar o que eu preciso fazer de melhoria em anúncio. Quais estratégias eu posso fazer de anúncio nessas contas. Agora eu falei assim, aí tá, você acha que ele ligou ou não? Aí eu acredito que não. Ligou. Nunca ligou. Nunca ligou. Sabe por quê? Eu sabia que ele não ia ligar. Você botou medo nele. Não. Não adianta a oportunidade se você não tá preparado. Sim. O que é sorte? Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Sim. Ele encontrou oportunidade, mas ele não se achava preparado. Mesmo que ele não tivesse preparado, o que eu faria? Pelo menos tentar. Meu amigo, eu passaria as próximas 18, ele teria 24 horas e mais umas 3 horas. Alguma solução eu ia falar. Eu ia assistir 20 vídeos no YouTube, como eu faço hoje. Entende? Então, quando aconteceu a situação... Então, isso eu quero trazer isso para uma reflexão. Você é a pessoa que acha a solução para os problemas ou para cada solução que alguém te arruma, você arruma um novo problema? Eu me lembro de uma vez que... logo quando eu apareci a primeira vez na televisão, na rede Gazeta, né? E aí meu Instagram virou uma loucura, né? Todo mundo me ligando. Só uma coisinha só para poder fazer esse desfecho do menino. Você sabe por que eu achei também que ele não ia fazer isso? Porque eu fiz uma pergunta para ele. Nesses 2 anos, quanto você botou do seu bolso em anúncios? E ele não tinha feito nada. Então ele ficou muito na teoria, sabe? Hoje existe um grande problema. Hoje o problema não é conhecimento. Hoje é você filtrar o que você precisa no momento que você precisa. É isso. Entendeu? É assim, por exemplo, as pessoas falam, Marcelo, o que você está estudando? Eu estou estudando o que eu estou precisando agora. É isso. Você tá entendendo? Então, há um tempo atrás, eu não sabia o que era markup. Um e-commerce, negócio faturando alguns 100 mil, e eu não sabia. Uma vez, qual o seu markup? Eu não sei, eu faço uma conta aqui e chego num preço. Sim. E eu falei, qual é o meu markup? E aí eu comecei a ver sobre isso. Cara, eu assisti uns 30 vídeos no YouTube. Um falava uma coisa, outro falava outra. Eu ponderei o que eu achei que era o mais interessante, cheguei no markup da minha empresa. Sim.
Entendeu? Eu não preciso de entrar na faculdade de contabilidade, estudar 4 anos para poder saber isso. aham. Você tá entendendo? Eu vou lá, peguei, eu falei, vou lançar um atacado. Eu falei, como que eu vou trabalhar margem de atacado e tal? Já sei, tive uma ideia. Liguei pro meu contador. Bruno, cara, quanto que é uma tarde sua pra você passar comigo pra você me ajudar a montar uma tabela de atacado? Entende? Sim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando comigo assim, Marcelo, eu quero muito empreender, por isso eu entrei na faculdade de administração. Eu falei, você fez a coisa mais errada do mundo. Quer começar a empreender? Pega o dinheiro da primeira mensalidade, vai no supermercado, compra tudo de bolo pra você fazer, vende bolo, compra bolo, vende bolo, compra bolo, vende bolo, compra bolo, bolo de pote, faz alguma coisa assim, você tá aprendendo muito mais sobre empreendedorismo. Aí no meio ali você vai aprender sobre custo, sobre margem de lucro, Sim. muito mais na prática, sabe? Por exemplo, olha, a minha sócia, eu vejo ela fazendo crochê há 3 anos e meio. As bolsas mais incríveis, eu acho que é uma das maiores autoridades. A gente hoje tem talvez a maior comunidade do mundo de bolsas em crochê. Espalhadas hoje em vários países, alunos em vários países Sim. e tal. O fato de eu ficar olhando ela 3 anos e meio fazer bolsa, eu não sei fazer. Porque eu nunca fui pra prática. Sim. Tá entendendo? Eu só fico ali na teoria vendo. Ela fala o que é um ponto alto, ela fala o que é um ponto baixo, ela fala várias coisas, ela fala os tipos de material, eu sei o que é, até porque eu tenho marca hoje disso, de fio e tal. Mas o fato de eu ver ela fazendo, a teoria dela não entranhou em mim para poder sair uma bolsa. Tá entendendo? E muitas pessoas ficam anos se enchendo de teoria, não colocam nada em prática do que aprendem, e cada vez que você vai enchendo mais de teoria, mais você chega à conclusão que não sabe nada. Porque o conhecimento, ele é assim. Não é? E aí, na história que eu te falei, que eu tava te contando Isso, agora. desculpa, eu fui fazer um parênteses, eu fiz um colchete, uma chave, tudo junto. Tava te contando. Eu fui abordado por um empresário lá de São Paulo, depois que eu apareci na TV e tal. Falou, eu quero investir em você e tal. E aí ele veio, né, falando que queria investir em mim. Eu fiquei, né, falei, cara querendo investir em mim. Só que na hora, cara, Deus falou no meu coração assim, cara, baixa a bola, porque se você ficar muito emocionado, você não entrega o que você tem. Aí eu parei, respirei. Mas se você precisar descobrir qual é o propósito de Deus pra sua vida, você pode contar comigo. Falei com ele, cara, você acabou de tocar na pergunta da minha vida. Aí eu fui e falei assim, me dá seu WhatsApp aí. E aí fiz algumas perguntas, cara, seu propósito é esse. Aí ele, cara, é isso. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você veio de lá pra cá querendo investir em mim, né? Mas eu vou fazer o primeiro investimento em você. Eu vou investir R$5.000 em você. Esse é o valor da minha mentoria. Você não vai pagar. Mas eu não tinha nem mentoria, não tinha nada. Não tem, mas pum. E aí comecei a fazer com ele. Né? Comecei a fazer com ele. Aí ele chega pra mim e fala assim, numa das sessões, cara, eu tô precisando de um gestor de tráfego. Minha esposa quer fazer um lançamento, e tal. Tem um amigo meu. Aí chega um amigo meu, né? E ele falando assim... porque o meu amigo deu uma ideia. Falou assim, cara, por que você não contrata a empresa de marketing digital do Johnson? Mas que empresa de marketing digital, gente? Só que aí, quando eu olhei assim, me vê aquele... a empresa do cara vale 10 milhões em São Paulo. Quando alguém te pergunta se você sabe fazer algo que você não sabe, o que você responde? Cara, quando a pessoa vem, se eu vejo que tem... que eu gosto, pelo menos, você pode deixar que eu faço. E aí eu falo que vou fazer, e aí depois eu vou aprender como é que faz. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero pra você. Eu nunca fiz, mas eu tenho muita vontade de aprender. Mas, se você estiver disposto, a gente pega na mão junto e vai. Ou seja, é como se eu tivesse ali agora uma empresa de marketing digital. Exato. E aí, o que eu fazia? Eu vendia trufa de chocolate o dia todo. E aí a gente contratou uma menina, uma designer lá de Maceió, a social media lá do Rio Grande do Sul, né? O expert lá de São Paulo, eu fazia as copies, né? O meu amigo tráfego, e eu coordenava todo mundo. Eu falei assim, cara, e aí eu falei, agora eu tenho que aprender.
Tem, agora tem que aprender esse negócio. E aí eu passava, eu tava no ônibus e ouvindo, não tem? E vídeo, e vídeo. Chegava em casa. Eu também fui assim. Né, eu parava no meio às vezes, tava vendendo truco, parava no meio da tarde, porque todo dia eu fazia copy pro Instagram dele, todo dia eu ia lá e enviava. E aí, quando foi ver, eu tava dando palestra em São Paulo. Então, é justamente essa situação de falar assim, cara, eu não sei, mas se eu vejo que tem a ver com o que eu gosto de fazer, eu quero fazer, eu falei assim, faz o Pix aí que eu vou te entregar esse negócio. Imagina a quantidade de... isso que é interessante, né? Você cria a oportunidade, igual eu falei. Sim. Às vezes tem outra pessoa que está mais preparada. É, Mas a pessoa não tem a... Cara, uma coisa que eu tenho reparado muito nos empreendedores é que, na verdade, as pessoas em geral, elas não sabem se vender. É isso. E elas não sabem vender as suas ideias. Sabe? Porque elas não sabem o que elas querem. Sabe? Então, elas começam não sabendo o que elas querem. Em cima, se você não é capaz de falar o que você faz, ou o que você resolve, Sim. ou o que você quer, em um áudio. Eu fiz isso na minha mentoria. Eu quero saber quem é capaz de me mandar um áudio falando exatamente o que você quer. Eu vou dar todo o direcionamento para você aqui no grupo do WhatsApp. E aí, cri. As pessoas têm medo de falar assim, eu quero ganhar X. Ela sabe por quê? Porque junto disso, na hora que ela vai falar, antes dela falar, já cria nela já vem a frustração de não conseguir. Até mesmo porque Acho você que ela tem também que tem criar... medo do questionamento, né? Tipo, eu vou mandar isso, ele vai falar isso. Não, Até mesmo porque você vai ter que... vou falar. Você vai ter que se comprometer as pessoas são com aquilo. superficiais. Você me fala uma Sim, coisa... ela meio que foge do confronto, sim. Exato. Agora, um empreendedor... Muitas vezes eu ouço as pessoas falando, eu preciso de... Esses dias eu fiz uma pergunta. Se hoje... Quem é que acha que se tivesse mais dinheiro, seu negócio ia acontecer mais? Todo mundo. Eu acho que sim, meu negócio ia acontecer mais. E eu falei, tá, se hoje eu pego e te dou 50 mil para você investir no seu negócio, me diz exatamente o que você vai fazer com esse dinheiro. Aí uma falou, eu iria comprar mais material. Tá, você ia comprar 50 mil de material. Mas você não tem maquinário. Mas você não tem giro. Sim. Você não tem giro. Aí o que ia acontecer? E nem demanda, cores novas, material novo, você não ia ter dinheiro para poder você comprar de volta, que você tá com 50 mil. A outra falou, eu vou investir em marketing. Eu falei, aonde em marketing? O que é investir em marketing? Não, ia arrumar alguém. Eu falei, se você pegar o meu gestor, ele cobra 5 pau por mês. E aí, se você botar mais 5 de anúncio, em 5 meses, se não der resultado, você já zerou os 50 mil. Não tem fluxo. Vamos lá, continua. Sim. Entendeu? Então, o problema de vocês não é dinheiro. A maioria das pessoas, inclusive, que estão assistindo a gente agora, você acha que seu problema é dinheiro? Não. Qualquer pessoa começa de onde ela tá. É isso. Você começa, eu tô... É isso. Começa de onde você tá, com o que você pode. É isso. Quando eu comecei, assim, vou falar em 30 segundos a minha história, o resto da história, vamos ver se eu consigo. Eu entrei na Excelsa, fiquei 2 anos, saí, fui ser motoboy de um factory. Eu carregava 80, 200 mil reais em cheque por dia, eu ganhava 200 reais, 60 de gasolina. Imagina. Minha faculdade era 380, e eu ainda pagava, aí tá. Falei, como é que eu vou fazer faculdade se eu não tenho ninguém pra me bancar, não tenho dinheiro suficiente? Descobri que existia um negócio chamado FIES. Mas não tinha em Cachoeiro, só tinha em Castelo. Uhum. Descobri que a Facastelo, na época, que hoje é, sei lá, Multivix, eu acho. Multivix. Acho que é Multivix.
Antigamente era Univix. Univix, Eu sei. Não, era Multivix e tinha Unis. Eram duas parceiras que eles tinham. Eu fiz parte do grupo até. O que aconteceu? Eu descobri que lá tinha o FIES. Fui lá, passei na prova. E na época eu tinha pegado R$6.000, R$6.600. Quando a minha mãe morreu, o pessoal do INSS, minha mãe trabalhava lá, fizeram uma poupança pra mim, no meu nome. Eles fizeram uma vaquinha, Você abriram não uma poupança sabia, no né? meu nome. Não, eu sabia. Todo mês eu recebia os extratos e tal, doido pra fazer 18 anos pra tirar aquele dinheiro. O que eu fiz com o dinheiro? 2.000, eu comprei uma moto usada. 2.000 eu gastei no verão pagando conta pros outros em 3 meses. Por quê? Porque todo pobre, ele precisa se vestir. Quando eu trabalhava na Excelsa, ganhando isso tudo, o meu salário inteiro, Johnson, era pra roupa. Meu salário inteiro. Porque eu achava que eu ia ser mais se eu me vestisse melhor. Sabe? As pessoas iam me julgar pelo que eu tinha. Entendeu? Pela maneira como você se apresentava. Exato. Tipo assim, sabe? Eu precisava dessa... Eu achava... Eu necessitava dessa aprovação. Aprovação social. Sabe? Porque eu sempre... Porque dentro de mim tinha aquele... Tinha um play ali tocando o tempo todo. Olha, as pessoas acham que você é órfão, as pessoas acham que você é um coitado, as pessoas acham que você é um nada, sabe? E é engraçado, né, Queria cara? mostrar para as pessoas que você tava bem, né? E é engraçado, Exato. né? Porque essa é uma voz... Essa não é uma voz dos outros, né? Não, a voz sua. É uma voz nossa. Você não... Exato. É a maneira como você se enxerga. Na verdade, é um bloqueio de autoimagem, né, cara? Uma pessoa que... uma pessoa que hoje ela precisa de... Não, eu gosto de tudo do bom, do melhor. Né? Gosto de viajar, gasto com viagem, gasto comigo, gasto com roupa, gasto com isso tudo, mas eu não sou isso. Sabe? Eu não sou isso. O carro que eu ando não me define, cara. E eu acho que Sabe? aí... A roupa que eu tô vestido aqui não me define. O celular não me define. Que é isso que entra, por exemplo, no tema desse podcast, né, cara? Uhum. Porque assim, quando é que a chave virou pra mim? A chave virou, assim, chavinha. Uhum. Quando justamente... Quando é que eu deixei de ser uma vítima? Eu deixei de ser uma vítima quando eu entendi quem eu era. Uhum. E aí tem a ver com identidade, não tem? Total. Vamos primeiro contextualizar o que é Sim. ser vítima e o que não é ser. Tá? O que é ser uma vítima? A vítima é uma... O que é uma vítima aí no crime, por exemplo, né? Na área de direito, a Dani falaria isso melhor que eu. Mas o que é uma vítima? É uma pessoa que sofreu algo. Sim. Ela agiu? Foi ela que criou? Não, ela sofreu. Ela foi alvo. E a maioria das pessoas, elas vestem essa vestimenta da vítima. Então, você não sabe pelo que eu passei, você não sabe a criação que eu tive, as oportunidades que eu não tive. E quando você se coloca nessa posição de coitadismo e tal, que é gostosa, isso tem um motivo. Sim, tem um ganho. Tem um ganho. Tudo que você faz de bom ou de ruim tem um ganho colateral. PNL ensina isso. Né? Qual é o ganho colateral? Essa pessoa tem atenção. E as pessoas confundem atenção com amor. Sim. Entendeu? Então, por exemplo... olha, o Johnson, você não sabe o que aconteceu comigo. E sempre tudo acontece com elas. Sim, né? Você não sabe, cara, olha, o pneu do meu carro furou. E isso só acontece comigo. O borracheiro só vive do meu pneu do meu carro. Né? E realmente tudo acontece com elas, porque quando você vai estudar outras coisas, que alguns chamam de lei da atração, o que é a lei da atração? Vibração, essas coisas todas. É a energia que você emana. Sim. O que você emana é como se fosse uma rádio, você sintoniza ali na rádio 100.1. Se é das coisas ruins, aquilo vem de volta pra você. Sim. Entendeu? Então, eu falo assim, sinceramente, as coisas boas todas acontecem comigo. Tá?
E se você andar esses dias agora, né, Dani? Esses dias agora nós fomos passar o final de semana lá em Domingos Martins. Eu peguei e comprei 2 dias, de sexta pra sábado. Não, de sexta pra sábado pra domingo. Comprei 2 dias lá de um cara que botou pela primeira vez no Airbnb. No Booking, sei lá. Cara, aí eu cheguei lá atrasadaço, marquei com ele 2 horas. Eu falei, cara, eu só vou conseguir chegar perto das 8. Ele falou, então tá, vou te esperar. Tem problema eu te esperar em tal lugar? Eu falei, ó, sem problema. Cheguei lá, ele falou, cara, ó, eu tô meio assim porque choveu muito, a estrada tá muito assim, assado, não sei o que, papapá. Eu falei, não, cara, onde o carro não subir, a gente sobe a pé. Não tem problema, vambora. Chegou lá, ele mostrou tudo, cara, lugar maravilhoso, a vista, banheira. Primeira vez que ele aluga, só ele e a esposa usa, Sim. sabe? Lugar lindo e tal. E aí ele falou assim, então, agora eu vou te levar de volta e tal. Eu falei, cara, você quer que eu entregue a chave pra você? Ele falou, pode deixar a chave. Eu falei, quer que eu entrego pra você? Ele falou, deixa em tal lugar escondido, não sei o quê. Eu falei, quiser eu te dou um zap, vou até você, aqui em Domingos Martins, te entrego. Ele falou, não, mas eu vou estar em Vitória. Eu falei, mas eu moro em Vitória. Que lugar que você vai estar lá? Olha só. Ele falou assim, eu vou estar no Barro Vermelho. Eu falei, pô, você é meu vizinho, eu moro na Mata da Praia. Eu passo lá, me manda a localização, eu passo lá e deixo com você a chave, cara. Ele, sério? Eu falei, sério. Ele falou, faz o seguinte, fica mais um dia aí, volta só na segunda, por minha conta. Foi 800 pau os 2 dias. Eu ganhei 400 pau. Sim. Deixei de pagar. É verdade. Sim. Ele falou assim, os 2 vinhos que tá lá, bebe ele também, é uma cortesia minha. Entendeu? Então, assim, por quê? Essa questão de se colocar à disposição, essa questão de, né, isso emana. Agora, tem pessoas que tudo pra ela é difícil. Sim. Eu parei domingo, eu parei no sábado, eu tava indo pra casa do meu pai, nós estamos em Vitória, eu tava em Vila Velha aqui, tava indo pra Guarapari, parei no frentista, o cara falou que ele foi colocar gasolina num carro, ao invés de botar 100, ele botou 200. E aí um cara virou pra ele e falou assim, e eu não sei se ele é gerente ou dono do posto, ele falou assim, cara, amigo, eu coloquei 200 ao invés de 100. Aí o cara falou, o problema é seu, o erro é seu. Ele falou assim, Marcelo, não falou Marcelo, mas falou, cara, eu tava disposto até a dar a gasolina. Ele falou assim, pois é, a lei me diz que eu posso tirar a gasolina extra, se você não pagar. Aí o cara engrossou com ele, não sei o que, ele chamou a polícia. Cara, tirou a gasolina, teve que desmontar o banco. O cara não pagou 100 reais a mais. Ele falou, eu falei, cara, se sou eu, deixa meu documento com você, via um cartão emprestado pra passar em 10 vezes, né? Sim. E aí eu falei, olha como que a vida de uma pessoa que bota dificuldade nas coisas, ela dificulta. O cara perdeu 2 horas com criança dentro do carro, com mulher, com polícia vindo, por causa que ele ele quis apontar o erro do outro. E aí o outro também endureceu com ele. Sim. Né? Então, assim, falei que ia contar a história, acabei não contando, né? Mas aí tá, eu entrei na faculdade e tal, passei por Ambev depois 3 anos, e aí eu resolvi empreender. Um dia eu conheci a Herbalife. Sim. Né? Fui na reunião da Herbalife, tava lá. O boom da hora, né? O boom. Fui num evento que eu não tinha 20 reais pra entrar, e o cara falou assim, você trabalha há quantos anos? Eu falei, eu trabalho há 11 anos, achando que, falei, sou trabalhador, ele vai me dar um convite. Ele falou, se você tem 11 anos e não tem 20 reais guardado, será que seu projeto de vida não tá errado, não? Deu logo uma rasteira logo. Eu falei, eu vou arrumar o dinheiro pra ir. Quando você vai arrumar? Amanhã. Fui lá, arrumei, fui. Olha como que as coisas são. Ouvi tudo. Chegou no final, tem um kit para se cadastrar. Quanto é o kit? 350 reais. Eu ganhava 450 por mês. Ele falou, e aí? Vai entrar? Eu falei, vou. Ele falou, agora? Eu falei, não, eu tenho que ir lá no banco ver se eu consigo um empréstimo. Eu arrumei 600 reais em 18 vezes. Vim pro evento em Vitória. Final de semana. Primeira vez que eu fiquei num hotel na minha vida, com 22 anos de idade.
pulava na cama. Aí o Hotel Aruan, tá até fechado agora. Pulava na cama. Aí eu ia lá, pulava na piscina, pulava na praia de Camburi. Eu não sabia que a praia de Camburi, quem toma... vira X-Men, né? Vira lagarto quem pula lá. Não sabia que era contaminada, né? E eu ficava nessa, cara, doido ali com aquilo. E aí falaram, olha, você tem um nível aí que você pode comprar, de investir, não sei o quê, R$7 mil. Eu já peguei o empréstimo, e agora? Rapaz, em 3 dias eu levantei R$7 mil e entrei no negócio. É. Ganhando 450. Então, assim, dinheiro é um recurso muito importante. Mas quando você quer, você dá um jeito. Sim. Se você tá na desculpa, se você... Sabe que tem gente que... a maioria... Hoje, a maioria das pessoas... Não precisa muitas vezes disso, sabe? É diferente, você vai montar uma padaria. Não tem como você montar uma padaria começando com R$100, Uhum. né? Mas você pode começar a vender os pães pro seu bairro com R$100. Né? Eu então, se a sua visão de longo Sim. prazo ela é grande, né? E foi nessa época que eu encontrei... Eu tava lá só pra fechar, e onde sim. entra aí a autorresponsabilidade. Até então eu achava uma vítima do mundo. Eu achava que eu ganhava pouco, eu achava que eu era muito... eu trabalhei na Ambev 3 anos. E eu achava que, tipo assim, eu tinha aquela questão assim... Poxa, eu mereço ganhar mais. No dia que eles me pagarem mais, eu trabalho mais. Eu não tinha entendido ainda que primeiro eu entrego, Sim. primeiro eu trabalho mais. Se eles não me reconhecerem, alguém vai te reconhecer. Sim. Sabe? Aham. Isso eu falo hoje com quem trabalha comigo. Eu falei, cara, dá o seu melhor. Porque se eu não te reconhecer, alguém vai te tirar daqui e vai te reconhecer. Entendeu? Aí eu entrei na Herbalife e foram 12 anos. Todos os treinamentos, todos os meses em eventos. E eu falo assim, foi a minha faculdade pra vida. Eu abandonei a faculdade, não terminei. Pago o FIES dela até hoje. Não, R$147 por mês. FIES é tenso. Não, mas aí tá. Quando foi há 5 anos atrás, que aí entra nessa história. Há 5 anos atrás, eu tava numa situação de, na hora do almoço, ter R$2 pra almoçar. Morando aqui em Vila Velha, tinha mudado pra cá. E assim, eu fui na pracinha de Coqueiro Taparica, comi, graças a Deus, tinha uma pessoa lá vendendo pastel de R$1 com caldo de cana de R$1. Parei em frente ao chafariz ali comendo e falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu já não passei da linha de ser determinado pra ser teimoso? Teimoso. Que é uma linha muito tênue, Sim. Isso mesmo. né? E eu falei, cara, a partir de hoje eu não vendo um shake, eu não quero saber de ninguém mais que quer emagrecer na vida. Eu vou traçar outro rumo. E aí aconteceu uma coisa que foi o seguinte, eu entrei ainda num outro negócio, um amigo me ofereceu de me ajudar com uma grana por um tempo, no segundo mês cortou essa grana, então não tinha condição de eu me manter. E eu falei, cara... Eu já não acreditava mais em mim. Eu falei, cara, eu vou arrumar um emprego. E isso, cara, pra mim era a coisa mais humilhante do mundo, voltar a ser empregado. Depois de 12 anos, pensar em ter uma carteira assinada. Pra você ter uma noção, aí tá, eu fui lá e coloquei no Infojobs lá o meu negócio, fui pra uma reunião, pra uma entrevista. Conseguiram chamar ainda no Infojobs? Me chamaram na empresa que eu coloquei. Uma empresa me chamou na sexta, eu fui pra lá na segunda e entrei lá. R$1.177. Eu passei uma semana resolvendo os meus documentos, que eu não tinha botado ainda o nome do meu pai, que eu conheci com 17 anos. Sim. Eu tinha 7 eleições sem votar, Nossa. por causa dos eventos da Herbalife, sempre caía em data Sim. de eleitoral, de votação, né? Sim. E período de eleição. 7 sem votar. Então, aí eu tive que arrumar diploma de 2º grau da minha escola, ela acabou. Então eu tive que arrumar Acho que é na na prefeitura. Secretaria de Educação da cidade, né?
Ainda bem que tinha uma abençoada lá que me conhecia e me arrumou com 2 dias, porque geralmente é 30 dias pra E entregar. fora o que ainda tem que enviar ainda pra cá, demora. Mas foi isso tudo pra entrar no emprego, R$ 1.167. E ali eu comecei a estudar. Tá, onde foi? Ali eu comecei a estudar marketing digital. Mas eu não comecei a estudar marketing digital enchendo a cabeça de informação. Eu comecei a botar anúncio pra rodar. Eu comecei a ouvir 13 gurus na época. Sim. Eu ouvia todo mundo que tinha a solução mágica pra vender como afiliado. Eu ia lá e fazia exatamente Sim. passo a passo junto com o cara, botava dinheiro. Teve mês que eu ganhei. Eu tinha comissões também. Mas teve um mês que eu gastei R$ 1.000 de Google. Sério? Sério. E aquele mês eu acho que eu ganhei 2.000, tipo assim. Sim. Sabe? Então aquela vontade tinha. Aí eu voltei a respirar, eu voltei a empreender, eu voltei a ter uma mente que empreende. Porque assim, quando você começa a aprender sobre marketing digital, no conteúdo, os caras já... Os caras falam muito de mentalidade, de mindset, de empreendedorismo. Não tem como hoje você estudar sobre marketing digital e você não ir para dentro desse nicho, né? Na verdade, eu acho que nada você vai conseguir chegar alto se você não tiver um certo nível de mentalidade. Você pega, por exemplo, hoje o melhor advogado. Você acha que é o cara que mais sabe lei? Não. Provavelmente é o cara que melhor se relaciona com pessoas. Inclusive, eu tava... E isso não ensina na faculdade de Inclusive, Direito. eu tava... Aliás, só um detalhe. Uhum. Uma boa ou uma má notícia pra você que é autônomo. Você sabia que você é um vendedor, filho? Isso. Um advogado é vendedor, Isso mesmo. um nutricionista é vendedor, um fisioterapeuta é vendedor. De quê? Do seu próprio tempo e do seu conhecimento. Psicólogo. Enquanto essas pessoas não entenderem isso, sabe? Porque talvez algumas pessoas que estão ouvindo vai cair uma ficha pra ela. Quando você não entende que o seu problema não é técnico, não é por causa de falta de conhecimento, sabe o que vai acontecer com você? Aí você vai para mais uma pós-graduação, você vai para mais um mestrado, mais uma especialização, achando que o mundo vai te reconhecer por causa do seu estudo. E o mundo não te reconhece necessariamente. Sabe quem te reconhece por causa do seu estudo? Emprego. Sim. Quantas pessoas você dá mentoria? Sim. Eu também. Quantas pessoas chegam pra você e falam, e qual a sua formação? Na verdade, é só, pra você ter ideia, uma pessoa esses dias chegou pra mim e, na verdade, ela veio, né, falando que tava com dificuldades e tal, né, e aí, acho que foi meia hora comigo, não tem? Meia hora. No carro. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso disso aí. Aí, na hora de a gente conversar sobre o assunto, fui lá, expliquei e tal, conversei pra... Aí ela olhou assim, tá, quanto que é a sua mentoria? Aí eu falei pra ela. Ela é muito analítica, né? Deixa eu fazer conta. Ela faz conta, né, o tempo... Aí ela quis comparar a minha hora... Com a dela? Não, com a hora de um psicólogo que ela fazia. Ela... Não, mas a sua hora tá muito mais cara do que a hora do psicólogo. Eu falei assim, tem quanto tempo que você faz terapia com psicólogo? Tem 2 anos. Já tá top, não tá? Não que eu tô dizendo que psicólogo... Não é isso. Exato. Mas é que aquele problema específico que ela precisava resolver, né? Eu sei resolver porque eu já passei por aquilo. Já passei por aquilo, eu já tenho resultado com aquilo. E aí não tem como, por exemplo, você... porque assim, não tem a ver, por exemplo, com a formação que eu fiz. Né? Ou não. Mas tem a ver com um problema que eu resolvo. Primeiro eu resolvi comigo. E segundo, já diversas pessoas eu resolvi o mesmo problema. E aí quando ela veio, e aí na verdade só chamou a atenção dela... Né? Eu só chamei a atenção dela porque eu enxerguei e toquei exatamente no ponto. Ela, mas ninguém tinha falado pra mim, ninguém nunca falou pra mim dessa forma e desse jeito. Eu falei assim, então. Você sabe, você tocou 2 pontos aí interessantes.
Um é valorização. As pessoas acham que as outras pessoas, os clientes, eles precisam te valorizar. Isso eu ouço isso muito no artesanato. Ninguém valoriza o artesanato. Aí eu falo, engraçado, eu tava lá em Mônaco e tinha uma saia de crochê sendo vendida a 990 euros. Um conjunto a 1.200 euros. Se tá na vitrine, em Mônaco, é porque alguém valoriza. Sim. Mas o mundo nunca... Quer ver? Se você conversa com um professor, ele fala que não é valorizado. Sim. Se você conversa com advogado, eles vão falar que não são valorizados. Os enfermeiros também acham que não. Os médicos também não. Valorização não é uma coisa que é externa. Vem de fora pra dentro. Valorização é um dia que você bate a mão nessa mesa e fala, minha hora é R$1.000. É isso. E eu acredito que é. Acabou. Entende? Mas é uma construção. Hoje a minha hora é 600 pau. Entendeu? Isso mesmo. E eu não preciso. É igual marca de produto, né? Porque isso foi uma outra coisa, uma outra chave que eu virei. E isso eu dou até de dica aí pra quem é consultor, pra quem é mentor, pra quem é psicólogo, pra quem é coach. Para de dar as coisas pros outros. Para com essa história que eu vou dar aqui um gostinho, que aí ele vai me pagar. A pessoa não te valoriza dessa forma. Não é assim. Eu sempre fui um cara de gostar de ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar, mas eu reparei que realmente eu ajudo é quando elas pagam. Porque ela leva as minhas dicas a sério quando elas pagam. Valoriza. Tem a ver com ela, sabe? Uhum. Então, você aí que é consultor, mentor, psicólogo, nutricionista, a primeira consulta eu dou de graça. Para com isso. Sabe? Não é isso, dar de graça, não, isso, amostra grátis não gera valorização. Não é isso que gera. A não ser que você tenha um processo, por exemplo, um dono de uma academia. A melhor coisa que ele pode fazer é trazer um cliente primeiro para dentro da academia. Dê a aula. Mas faz um fechamento com o cara no final da aula. Sim. Sabe? Por exemplo, tem uma academia perto da minha casa, um dia eu liguei pra lá, falei, cara, então, eu moro aqui perto, mas eu moro, tipo assim, a 30 passos. Eu falei, eu queria fazer uma aula experimental aí. Aí o cara falou, aulas experimentais é só sexta e sábado. E se quiser, chama no WhatsApp que eu marco o horário. Falei, cara, se o cara não tem noção que eu moro a 30 metros, sabe? Então, assim... Então, eu, tipo, hoje, segunda-feira ou terça, me deu vontade de mudar minha vida, minha dieta e tudo. Uhum. Eu tenho que esperar sexta-feira pra eu ir lá? Desculpa, é um idiota. Sabe? É um idiota, não aprendeu a vender. Sim. Eu entendo, não, Marcelo, mas olha, segunda, terça, quarta e quinta são os dias mais movimentados da academia. Velho, fala, cara, você pode vir 3 horas da tarde? Vender, que 3 horas da tarde tá... Não é? Sim. Porque todo negócio é um negócio de números. Vendas são números. Sim. Vendas, se eu fosse falar o que vendas é transmissão de sentimento. Quem tem o coração na boca, vende muito. Sim, vende muito. Muito. Vendas é se antecipar às objeções. Você não vai trabalhar depois que a objeção chega. Sim. Você tem que trabalhar antes dela surgir. Você quebra ela antes. Você quebra antes. É isso aí. Terceiro, vendas é transmissão de confiança. É isso. Na verdade, esse era o meu segredo. Você descreveu aí o meu segredo. Você lembra do pitch de vendas? Total. Foi isso. Muito. Seu script era incrível. Foi isso. E toda vez que eu encontro um bom vendedor, né? Lembra do John? Eu falo, parabéns, cara, você é um bom vendedor. Entendeu? Sempre falo. E dou, às vezes, algum toque, né? Tipo assim, é isso aí. Era o que eu... E compro. Sempre compro. Foi o que eu entendi. Entendeu? Porque é um estímulo, é uma forma de ajudar. Porque eu olho pra minha história, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a Herbalife, eu era muito bloqueado com isso, com vendas. E parece doideira, eu tinha 22 anos, eu não tinha uma estrutura emocional legal,
eu não tô falando que eu tinha dificuldade de me relacionar, não era isso. Aham. Mas tanto é que eu saí da Ambev para não ir para a área de vendas. Quando surgiu uma outra oportunidade para mim, me ofereceram para eu virar supervisor de refrigerante, umas coisas assim, que é o jeito que você grande, você cresce. Eu ia dobrar o que eu ganhava, ia ter carro, celular. E eu falei, não, cara, informática é minha vida. Eu não gosto de vendas. Por quê que eu não gostava de vendas? Porque eu via a pessoa gosta ou não de vendas da forma com que vendas foi apresentado para ela. Eu via o que ali de vendas? Eu via todos os meses um vendedor correndo atrás de uma meta. Quando ele batia, ele ganhava bem. Quando ele não batia, ganhava mal. E quando ele batia muito tempo consecutivo, eles trocavam ele, botavam um mais fraco naquela área para ele levantar outra. Então era uma coisa que você nunca estava construindo nada. Sim. Sim. Entende? Então era sempre você estava construindo um negócio para a Ambev, para aquela revenda. E não para ele. Aí daqui um pouco ele ficava mais ou menos... Então eu sempre tive muito essa ideia de o que eu estou construindo. Sabe? Hoje eu tenho essa noção. Eu estou construindo hoje um negócio para mim, né? A autorresponsabilidade, ela veio o seguinte, no momento em que eu falei, cara, então a vítima é isso. O vitimismo é o quê? Eu me coloco como uma vítima do mundo, do que me aconteceu, e eu sou um refém disso. Porque a vítima gosta de... É gostoso ficar nessa posição, e muita gente vai se identificar com muitos familiares que são assim, porque é como se você não tivesse... Você, para continuar sendo vítima, você não pode ter ação. Sim. Existe uma inação. Aham. É isso aí. Ok? Né? Porque, por exemplo, como é que eu falo? Olha, eu tô sempre doente, eu tô sempre sem dinheiro, eu não posso fazer acontecer para ter dinheiro se eu sou... é um vício. Ser vítima é um vício, reclamação é um vício. É um vício que você pega. Não tem gente que toda vez chega pra você soube o que aconteceu? Soube o que aconteceu lá em São Paulo com o massacre? Tipo assim, a pessoa é um propagador de notícia ruim, né? Sim. Então, é gostoso. As pessoas te dão atenção e as pessoas geralmente confundem. Geralmente são pessoas muito carentes e confundem atenção com amor. Sim, o brasileiro em si, ele é muito romantizado, né? Infelizmente, né? Ele tem aquele sentimento meio que romantizado de tudo é isso, é aquilo. Eu vejo diversos... Sabe o que você tá falando disso? Você quer ver uma coisa que todos nós aqui, e eu acho que até um mês atrás eu era vítima? Eu me botava em vítima? A gente falar que Portugal nos roubou. Cara, vamos lá. Há quanto tempo Portugal não manda mais nesse país? Você acha que eles vieram aqui e conseguiram tirar tudo que a gente tinha? Não. Não. Quantos anos o Brasil já se emancipou? Isso aconteceu no mundo todo. Mas e outra, né? Quando eles vieram aqui pegar o pau-brasil, eles tiveram que negociar, trazer um padre para poder negociar com os índios para poder pegar, porque índio era coisa selvagem, né? Brigava mesmo, não conseguia dominar o índio. Exato. Então tem essa também, diferente, né? Do escravo, né? Não tem essa. Porque o escravo, teoricamente, ele era mais civilizado. Né? Os padres teve que vir catequizar para ver se amenizava os conflitos que tinha. E dar espelho, dar umas coisas ali pro índio. Moeda de troca, isso aí. De troca. Então não tem essa. Então, tipo assim, peraí. Então agora a gente... Vamos lá. Cara, esses dias eu li isso num comentário de uma pessoa. Um português escreveu: nossa... Portugal hoje tem menos riqueza do que o Brasil. Essas riquezas que foram roubadas não estão aqui, porque hoje é um dos países mais pobres da União Europeia. Sim. Com maior dívida. Olha só que interessante. É um país que tem 10 milhões de habitantes, a gente tem 200. Então, a gente fica contando essa história de que nos levou tudo. Amigo, a Vale do Rio Doce está todo dia tirando minério do chão. Sim. A Petrobras tira petróleo. Suzano. Qual é o problema nosso? A gente tem esse espírito de cão vira-lata. Sabe? Cara, tudo no mundo é melhor do que aqui. Isso faz muito sentido, até mesmo porque
que é uma coisa que eu não caio. Eu não caio nesse negócio de isso é negro, não tem oportunidade. Isso me. Por quê? Lembra quando eu disse o seguinte: quando eu entendi quem eu era, né? Quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança do Criador. E sou imagem e semelhança de. Então, isso não tem a ver com a cor da minha pele. Não vou dizer que não tenha discriminação. Tá, mas uma coisa é o que as pessoas fazem comigo. Outra coisa é o que eu faço com o que as pessoas fazem. As pessoas vão continuar fazendo, as pessoas vão continuar julgando, tratando, mas tem a ver com elas. Foi o que você falou no começo. Vai depender muito de como eu aceito a situação do momento. E tem uma coisa que eu acho que é o seguinte: cá pra nós. Eu não sei, eu acho que eu sou, na minha certidão de nascimento, estava escrito que eu nasci pardo. Certo? Sim. Né? Aí tem gente que fala, não, você é branco. Né? Eu acho que nos Estados Unidos eu seria negro e tal, preto, agora é preto agora, né? Tá toda uma questão aí. Eu acho o seguinte, cara. Na hora que você tá lá fazendo um vestibular, você faz a sua inscrição, ninguém olha assim, esse aqui é preto. Vamos cortar. É pela nota. Sei. Na hora que, sabe? Então, talvez o que o que eu vejo pouco movimento, eu vejo muito movimento do quanto nós somos minoria, do quanto nós somos marginalizados e excluídos, etc. Eu vejo pouco movimento dessas mesmas instituições em vamos montar uma turma com 100 pretos dentro para poder passar em medicina? Eu vejo pouco isso. E eu tô, sabe? Então, muito se fala e pouco se ajuda. Sabe? Sim, né? Cara, eu tenho certeza que se hoje você falar assim, vamos montar uma turma com 200 alunos de ensino médio, vamos juntar aqui, fazer vaquinha, os pretos bem-sucedidos de Vitória, de Vila Velha, vamos pagar a Darwin para 100 pretos aqui para poder passar em medicina? Isso não se faz. E se fizer, pode vir me cobrar que eu ajudo. Sim. O que se fala é o vitimismo. Sim. Não se faz nada para mudar. O problema, todo mundo tá vendo. Né? Agora, existe uma questão aí, nessa situação do preto, né? Existe uma questão também. Uma vez eu fiz um curso onde falou um pouco sobre isso, tá? E quando eu entendi isso, a maioria das pessoas pretas, inclusive eu tô entre elas, eu sou descendente de índio, elas, no curso que eu fiz, falava sobre civilização da abundância e da carência. A civilização da abundância são pessoas que geralmente viveram em regiões tropicais. Então você tem aí os escravos que eram índios na África, você tem os próprios índios no Brasil. Então, civilização da abundância são pessoas que naturalmente, por ter contato com a natureza, não ter problema climático, elas não tinham necessidade de guardar, de juntar. O clima, né? Você mora no Brasil, você mora lá em Pernambuco. Cara, você precisa de um canivete e uma bermuda. Sim. Tem a pesca, tem a fruta. Você tem a fruta, tem tudo. Né? Você tinha isso. Então imagina anos você não depender disso. De repente quem veio colonizar? Uma galera que é da civilização da carência. O que é a civilização da carência? A civilização da carência geralmente são europeus, pessoas do hemisfério norte, e são pessoas orientais. São pessoas que a vida toda lidaram com dificuldade, com guerra. Eu tenho que juntar no verão para eu não morrer de fome no inverno. Sim. Então, essa necessidade de ser assim, foram os primeiros lugares onde dividiram as terras. Não, isso aqui é meu. Porque era uma questão assim, se não divide, você pode morrer e matar sua família. Entende? Então, é um drive, embutido. Sim. Qualquer lugar do mundo que você soltar um europeu ou um asiático, ele vai se dar bem. Sim. Japoneses vieram para São Paulo. Vai lá ver. Várias regiões de São Paulo, cidades, do interior, né? cidades inteiras
eles Bairros, são donos. bairros Os japoneses. italianos vieram pro Brasil. Passou pouco tempo, eles começaram a comprar as terras. Tem... Porque isso é uma cultura, isso é um drive natural. Você já viu algum italiano descansar? O cara vai para uma roça. E eles estão muito bem com a agricultura. Sim. E a agricultura é uma coisa que não tem dia. Café não escolhe, fala, não, tudo bem, Sim. você pode me aguar segunda, quarta, sexta e descanso domingo. Não tem. Não tem. Então, é um drive. No dia que eu entendi isso, sabe? E talvez eu esteja falando uma grande besteira. Talvez eu esteja, né? Vai ter gente que vai falar contra isso, com certeza. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas no dia que eu vi isso, eu falei assim, será que isso tá um pouquinho ligado a sempre eu querer me acomodar? Sabe? Autoconhecimento é tudo, cara. Sim. Sabe? Autoconhecimento não importa. Existem N formas, desde Enneagrama, método DISC. Se você ali no PNL tem algumas coisas, até signo. Não tô falando horóscopo, Sim. porque eu não vivo em função do que tá escrito lá, né? Mas signo. Você pega uma pessoa ali, um ariano, ele tem umas características que são interessantes. Geralmente são pessoas que, se a raiva contaminar ele é capaz de qualquer coisa. Então, se eu descubro que eu sou aquilo, peraí, talvez eu possa me controlar melhor. Sabe? Então, seria a questão realmente do autoconhecimento, né? Autoconhecimento. De você saber como você funciona. E a autorresponsabilidade, ela é o seguinte: eu acredito que eu estou no controle da minha vida. Se eu fosse colocar o vitimismo e a autorresponsabilidade, seria mais ou menos assim. Imagina um carro que está numa rodovia. Se você é vítima, você está no banco de trás e alguém está dirigindo o carro. Sim. E você fala, não queria que fosse por aí. Falou, cala a boca, quem manda sou eu. Eu que estou dirigindo. A autorresponsabilidade, você manda parar o carro. Na verdade, você pula dele, se bobear. Sim. Você pega um carro e aí você fala, quem dirige esse carro que sou eu. Sei, você falou um negócio interessante. Lembro da passagem bíblica em Isaías 6, né? Que quando Isaías foi escolhido, né? O anjo traz lá Atenaz... liberta, purifica ele do pecado e tal. E aí ele, quando vê, né, ele vê Deus e vê o anjo, ele fala bem assim, ai de mim, porque eu vi a face do Senhor. Assim, resumindo na minha linguagem, né? E aí Deus fala bem assim, aí ele fala bem assim, eu sou um homem pecador, eu vivo numa sociedade que é assim e tal. E aí Deus fala bem assim, vira pra ele e fala bem assim, a quem que vai por nós? Assim, falando assim, resumidamente, né? Quem irá por nós? Ou seja, eu tirei seu pecado, eu te libertei, te mostrei, mas o poder de decisão tá com você. Exato. E aí ele vira e fala bem assim, envia-me a mim. Ele entendeu que Deus limpou ele do pecado, mostrou tudo o que queria, ali a promessa ali de virar o profeta e tal. Porém, para decidir para quem iria fazer aquela obra, tinha que ser Isaías. Entendeu? Então, o poder de decisão, o controle das coisas, por mais que às vezes Deus dá um caminho a gente, mostra o que ele quer para nós, ou dá uma visão de um projeto pra gente, mas quem vai decidir vai ser nós. E quem vai ter que executar é a gente também. É isso aí. Né? Quem vai ter que... Sim. Quem vai... Porque assim, o que acontece? O que entra na autorresponsabilidade? Essa questão do autoconhecimento, ela já é autorresponsabilidade, né? É você conseguir identificar onde são seus pontos fortes, seus pontos fracos, e que você não é você fala, cara, até hoje a vida fez isso comigo, mas a partir de hoje eu vou... Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu tenho características assim que eu olho que não são das melhores. Por exemplo, eu muitas vezes sou um cara indeciso. A minha indecisão, ela tem um lado ótimo em algumas coisas. O quê? Eu ouço a opinião de todo mundo. Então eu ouço o que uma pessoa acha, o que a outra acha, mas eu sei que no final das contas quem vai ter que tomar a decisão sou eu. Entende? Sim. Não existe alguém da minha equipe errar e a culpa ser da pessoa. Você falou uma coisa aqui no outro podcast,
que você falou sobre pessoas, processos E produto. e produto, certo? Toda vez que acontece um erro, eu falo, tá, vamos identificar onde foi o erro no processo. Não me importa Isso quem aí. errou, Sim. Tem que entendeu? estar tudo Só que no alinhado. final né? das contas, a culpa é minha. No que diz respeito à que- da autorresponsabilidade. Né? A responsabilidade sobre a minha empresa é minha. Se acontecer qualquer problema, não sei o quê, quem vai ter que ir lá responder? Sim. Sou eu, sabe? Então, a sua vida, a sua vida, você só tem condição de mudar a sua vida no momento que você acha que você consegue, que você tá guiando esse barco aí. Enquanto ela tá a moda vão-se embora, deixa a vida me levar, que nem o Zeca Pagodinho deixa a vida dele levar ele, porque Sim. ele tem agenda, ele tem contratos, ele tem o horário que ele tem que chegar nos shows. Tem. Isso aí. Ele não fala assim, 3 show, cancela, não vou não. Ah, beleza, multa rescisória, amigo. Sabe? Sim. As pessoas compram histórias que não tem nada a ver, né? Sobral, vamos chegando agora pro final. Já? Não, Ah, toda a plateia. oi. Ah! Então você vai virar para aquela câmera bonita ali Ah. e vai fazer aí as suas considerações finais, né? Justamente para esse público, né? Esse público que está empreendendo, está iniciando, mas ainda tem, porque assim como você tinha, eu também já tive, Samuel também, né? Essa carapuça da vítima, né? Uhum. E temos. E temos. É. Em muitas áreas ainda temos. Então, Sim, assim, sim. para essa É um pessoa, vírusinho É. que é difícil você domar, né? É igual a emoções. não né? dá para controlar. As emoções. O Jimmy Rohn, eu gosto de uma frase que ele diz assim. Jimmy Rohn foi um dos maiores. Ele é o pai dessa galera toda que você lê aí. No século passado, ele foi o maior filósofo de negócio do mundo. E ele diz assim: as suas emoções, elas precisam ser educadas. Você tem que mandar elas para a escola. Entendeu? Olha só. Então vou dar minhas considerações finais, né? Eu vou falar o seguinte, primeiro, para você que é empregado, né? Eu já fui empregado também, e você pode ser um empregado que cumpre horário, você pode ser um empregado que agora tá na moda, né? Você ser aquele cara que só faz só o que é pago, ou até menos, né? 80% das pessoas que trabalham para alguém fazem menos do que lhes é cobrado, do que elas deveriam, né? Eu tenho uma má notícia para você provavelmente não vai crescer. Você provavelmente não vai chegar onde você gostaria. Porque o primeiro passo para o crescimento é você entregar. Você primeiro merece mais do que você ganha. Você automaticamente, se esse lugar não te pagar, outro lugar vai te recompensar. Para você que está começando a empreender, eu falo para você o seguinte: primeira coisa, defina o que você quer. Você é capaz de dizer, colocar aqui embaixo nesse vídeo, o que eu quero? Porque a partir do momento que você determina e assim, acorde todo dia se convencendo do que você quer. Sabe? Seja capaz de vender para você mesmo as suas ideias. Você nunca vai ter alguém acreditando mais em você se você não é capaz de você próprio vender as suas ideias. Sabe? Então afina o que você realmente quer. Não precisa ser você que está agora começando. Não, eu vou ser você que, por exemplo, vende trufa, eu vou ser dono da Cacau Show. Não necessariamente é isso. Mas pensa 3, 5 passos à frente. Pensa em como que você pode, onde você quer chegar, pode ser 3, 5 vezes o que você ganha. Crie um plano para isso, tá? Não importa como você começa. É como eu falei, dinheiro na mão da maioria das pessoas, elas não vão saber nem o que fazer com ele, porque é um passo a passo que vai acontecendo, tá? Então, agora, invista em se autoconhecer. Invista em saber. As pessoas hoje estão com muita dificuldade de alguém criticá-las. Sim. Certo? De alguém virar e falar assim, cara, eu acho que você é desorganizado. Você foi desorganizado nisso. Procura se organizar mais. Se a gente não pode mais falar, como que as pessoas podem melhorar? Sim. Do nada,
Uma pessoa que nunca é dito pra ela, olha, cara, seu cabelo tá mais pra lá ou mais pra cá, se nunca é dito, que dia que você vai consertar o cabelo? Sabe? Então, outra coisa, ouça críticas, né? Ou, na verdade, eu sempre falo isso, que quando eu dou uma dica pra alguém, é porque eu gosto muito dessa pessoa, porque é muito mais fácil pra mim não dar, Sim. né? Porque você não se dispõe, você... Tá tudo bem quando eu não falo o que eu penso, o que essa pessoa pode melhorar. Né? Porque tá pela reação, né? E agora, assim, se conheça, saiba o que você quer, faça o mínimo possível de planejamento, bota em ação o mais rápido possível e vai ajustando. Empreender é um carro em movimento, você vai trocando a roda dele com o carro em movimento. E você nunca vai estar preparado porque você nunca viveu. Todos os dias eu tomo decisões, cada vez que eu tô pensando em crescer são decisões maiores, de valores financeiros maiores, onde envolve mais pessoas, certo? E sempre vem o medo. A questão é, qual o tamanho do meu medo? Sabe? Bota o medo no chão, dá nome pra ele. Qual o tamanho do meu medo? Isso me quebra? Cara, se te quebra, não faça. Vai buscar mais conhecimento, ver outras formas de fazer, sabe? Então, eu acho assim, e tenha mentores, sabe? Hoje eu tenho mentores, hoje eu tenho pessoas que pegam na minha mão e são assim, abre a conversa, Marcelo, eu acho que você tá errando nisso. Aceite mas aceite crítica de quem tem mais resultado que você. Porque muitas vezes você tá querendo agradar quem faz menos que você, tem menos resultado que você e ganha menos que você. Tá? Então, essas são algumas dicas aí que eu deixo de consideração aí. E qualquer coisa, manda um direct lá no meu Instagram. Fala pra gente aí o seu Instagram. Meu Instagram é Fale com Sobral. Olha só. Tá com problema? Fale com Sobral. Isso aí. E todos aqueles que são da área de artesanato, segue Sobral aí, que ele tem um novo negócio. Um novo projeto. Eu tô montando uma agência de marketing. Montei já, na verdade. A gente vai começar agora a lançar a primeira comunidade, uma das primeiras comunidades. A gente está criando comunidades de artesanato. Professores que já tem uma certa audiência, às vezes já tem até curso. Mas essa pessoa, ela geralmente é muito criativa. A questão do autoconhecimento. Geralmente ela é muito criativa, ela tem uma dificuldade. Ela não consegue fazer tudo. Ela não consegue ter uma equipe, muitas vezes. Ela não consegue fazer o marketing, fazer anúncio, fazer isso tudo. Então a gente está criando comunidade de artesanato. É um projeto chamado Art Club, que é uma startup, na verdade, né? E capixaba, né? Fiz questão da gente abrir o CNPJ em Vitória, né? E a gente vai começar agora esse projeto de pegar projetos que a gente vê que pessoas que também têm valores similares aos nossos, né? E aí, cara, a gente vai fazer muita gente se desenvolver aí. Então, e ajudar muita gente. Então, se você tiver um negócio de artesanato, segue o CC... Fale com Sobral. Fale com Sobral lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo que ele postar lá e você participar junto também desse novo projeto. Você vai gostar muito. Gente, para você, né, que gostou do Isca Podcast, a Isca Podcast. Gente, é o terceiro episódio, né? Me dá um desconto. A Isca Podcast, né? Clica aí nesse like bonito, nesse sininho, faz ele dar uma balançadinha perto de você. Comenta, né? E a gente se vê no próximo vídeo. E tem minha rede social, que eu também não falei, né? Johnson Apolinário, né? Com 2 Os no final. Lá no Instagram, me segue, compartilha, né? Tem muita coisa legal pra você. Gente, um beijo do gordo não pode ser. Não né? pode ser. Até o próximo vídeo.